Este é o podcast Pode Dançar, produzido pelo Instituto Festival de Dança de Joinville, com o objetivo de trazer temáticas e personalidades importantes do mundo da dança. Boas-vindas ao Pode Dançar. Meu nome é Giovana Pérez, eu sou bailarina profissional e também comunicadora na dança e host dessa edição do podcast Pode Dançar, que está super especial. Então vamos para o nosso próximo episódio, porque aqui a gente não só pode dançar, mas a gente pode falar bastante e a gente vai falar de algo muito legal hoje, que é a seletiva do IAGP, mas para além disso também, o recrutamento, de jovens talentos, as audições na dança, com ela, que é historiadora, agente de viagens e produtora cultural. No início dos anos de 90, começou a organizar viagens de intercâmbio para bailarinos para Nova York em parceria com a Fernanda Chama. Ela vai explicar já sobre tudo isso. E aí foi aí, numa dessas viagens, que ela conheceu o IAGP e aí trouxe essa parceria toda para o Brasil. Então, estamos aqui com a Kati Roulis, seja muito bem-vinda. Obrigada. Obrigada a você. Um prazer estar aqui. Um prazer. E também estamos com o Alisson Rocha, que é atualmente mestre de balé e diretor de ensaio da Companhia de Dança de Dortmund, na Alemanha. Teve sua carreira como bailarino nacional no Teatro Municipal do Rio de Janeiro e internacional também na Alemanha. Seja muito bem-vindo, Alisson. Obrigado. Estou muito feliz de trazer esse tema hoje aqui, porque acredito que é a porta, para possibilidades de carreiras na dança como bailarinos. O IAGP, eu estava até comentando com o Alisson, quem nunca participou de uma seletiva do IAGP, E eu fui muito honrada de ter ido até Nova York, competir. Então, eu acho muito bacana quando o festival também abre essas portas para trazer essa conexão. Mas eu quero saber como começou, lá do começo. Kati, com as viagens de intercâmbio começou, Como que surgiu essa ideia de levar bailarino pra lá e pra cá? E essa também, sua parceria com a Fernanda Chama, que foi onde tudo deu início ali. Conta um pouquinho pra gente. Então, eu e a Fernanda e eu foi um amor assim à primeira vista. Ela estava procurando, ela tinha... Bom, faz tempo isso, nem sei, mas ela tinha uma escola e ela queria montar um intercâmbio e eu estava começando a trabalhar no turismo também. A gente se conheceu através de uma amiga em comum e aí a gente ficou super amigas, sim, irmãs mesmo. A Fernanda me chama de mama, mas eu não tenho idade para ser mãe dela, vamos começar por aí. Eu só sou 2 anos mais velha que ela. Mas a gente começou a levar bailarinos de jazz, de teatro musical para Nova York para fazer aula, e era sempre uma festa. E a gente ia para algumas competições que tinham lá, mas não era no balé, era mais no teatro musical. E aí a gente começou, numa dessas viagens, a gente conheceu o IAGP e eu fiquei apaixonada pela proposta do IAGP. Isso foi no começo dos anos 2000, que até a Marisa Pivetta estava junto com a gente, a gente foi, e eu realmente fiquei encantada com a proposta do IAGP. Tá. Porque aqui no Brasil a gente tem, não precisa nem dizer, a gente tem talentos incríveis, a gente tem escolas maravilhosas, mas infelizmente a gente não tem companhias para empregar todos os bailarinos, Então, essa é a proposta do IAGP, é criar uma conexão entre o bailarino, a escola e, mais para frente, a profissionalização, Sim. Então, eu me encantei com o IAGP e a gente começou a selecionar. Eu trabalhei um tempo com a Marisa Pivetta foi representante do IAGP por um tempo, e eu estava sempre nos bastidores trabalhando diretamente com a Larissa, que é a presidente do IAGP. A gente começou a fazer uma seleção por vídeo, levava bailarinos, até que em 2018 eles me deram a representação oficial do IAGP no Brasil. Que legal. E desde que eu assumi o IAGP, a intenção maior é trazer o IAGP para o Brasil, Porque é muito caro. É lógico, todo bailarino quer ir para Nova York. Todo mundo é fato, quer ir. É fato. Quer ir participar da final. Mas a ideia, quando a gente faz o IAGP aqui, é também já oferecer bolsas de estudo direto daqui. Isso é muito importante. Então, aí a gente começou a fazer. Então, esse projeto ainda estamos batalhando muito, porque o Brasil, infelizmente, quando você fala de balé, você vai tentar um patrocínio, um apoio, é difícil, porque todo mundo acha que balé é elite. E balé não é elite. O balé é lindo no palco, é elite no palco, é brilhos, é riqueza no palco. Mas não é elite, a gente sabe que a realidade é outra. E como eu te falei, a gente tem muito talento aqui. Sim, com certeza. Não é pouco, tanto que hoje estava até
acabei de encontrar o Alisson, né, que ele acabou de chegar. Uhum. E eu estava falando para ele que alguns diretores de escolas estão pedindo para vir ao Brasil. Quer dizer, a gente não está nem precisando ir atrás Alcançar dele, essas pessoas, né? O Royal acabou de me confirmar que ele quer vir ao Brasil. Uau, que legal. Então, na seletiva do Rio, ele vai ter representação do Royal aqui. Que legal. Então, é uma coisa que o mundo reconhece, o nosso talento. E isso é uma vitória para a dança no Brasil também, Sim. né? Porque aí o foco também se torna para o Brasil e para os nossos talentos. Sim, isso é muito com legal. certeza. E para você, Alisson, como bailarino, agora ballet maître e tudo mais, essa trajetória que você tem no mundo da dança, qual que é a importância que você enxerga nas competições de dança, que é muito forte na nossa tradição, culturalmente no Brasil, se falando em dança? O Brasil é igual o Japão, né? Nesse sentido. A gente tem muita competição. Os bailarinos, sei lá, em São Paulo, no Rio, tem competição toda semana. Mas o mais importante da competição é você estar no palco, não Então, é a realmente... oportunidade, né? É, a oportunidade de estar no palco. É o que faz a experiência do bailarino ser construída ali, Exatamente, cada dia e estar tudo no mais. palco, Né? você ter a experiência de palco, saber lidar com as suas emoções, Sim. saber fazer a sua preparação. Sim. Né? Isso é muito importante. O IAGP no Brasil já tem um lado diferente, que ele foca bastante nos masterclasses, no coaching, além da apresentação. Isso é importante a gente talvez falar, e aí eu queria escutar vocês a opinião, porque além da premiação, né, hoje em dia as pessoas eu acho que estão desvinculando bastante também, já tá essa sementinha sendo plantada, de que não é mais sobre primeiro, segundo e terceiro lugar, melhor bailarino, porque isso passa, né? É claro. Troféu pega poeira na estante e assim por diante. Tanto que eu não dou mais troféu. Então. Mas é sobre a oportunidade de emprego, é sobre a oportunidade de estudo, é sobre a visibilidade, é sobre o networking que a gente estava comentando. Como que isso chega para o IAGP, Kátia, essa questão da premiação? Como que vocês conseguem, por exemplo, essa questão que você acabou de falar, gente, não dá mais troféu. Eu estava até o ano passado, porque assim, eu tenho muito tesão, para falar a verdade, de organizar tudo, mas a hora da premiação, para mim, é uma... Porque não dá para você contentar todo mundo, porque é uma porcaria de uma competição. Sim. Né? Então, eu estava até conversando com várias pessoas da gente tentar mudar isso para mostra de dança. Só que até alguns professores me falaram que ninguém vai. Eu falei, depende como você fizer essa mostra. Exato. Exatamente. Como ressignificar isso para o público, né? Então, e esse ano a gente já fez uma seletiva em Porto Alegre, a gente fez uma em Fortaleza. Aí nós fomos convidados, a gente nem tinha programado Joinville, aí o Vitor e ele me ligaram convidando para vir para cá, que eu achei o máximo, Sim, porque é a capital da dança, todo mundo tá aqui. todo mundo aqui. Tá todo mundo aqui. Então é a primeira vez que a gente está fazendo Que aqui. legal. Mas eu não dei troféu esse ano, não dei medalha, não dei primeiro, segundo, terceiro lugar. Eu simplesmente, no final, a gente teve, lógico, a gente tinha um júri que tem que escolher os bailarinos que estão aptos a participar do IAGP, e a gente deu uma carta convite para eles irem a Nova York. Tá. Então, não tem mais primeiro, segundo, terceiro lugar. Entendi. Sabe? Eu não quero mais. Aliás, eu tenho uma caixa de medalhas que eu acho que eu vou distribuir aleatoriamente. Porque eu não quero mais. Sabe? Eu quero uma medalha. Eu também quero uma medalha. Eu não para vocês depois. Mas porque eu não quero mais isso, sabe? É o que eu te falei. Todo o tesão que eu tenho no trabalho, no final, eu fico deprimida. Porque senão você concorda que a gente acaba alimentando essa sociedade do ego, É claro. né? E não é isso que eu acredito que é o propósito que você falou do IAGP, que é tão bonito, que tem uma mensagem tão linda por detrás, senão acaba sendo todo desconstruído através disso, né? Claro. Não, e falando nesse ego, já que você entrou nesse assunto, o que eu vejo aqui no Brasil, principalmente nas grandes cidades, Rio, São Paulo, né, onde tem a maior concentração de escolas também, eu estava até conversando com alguns da antiga, da velha guarda, falando que o problema do balé é que o balé no Brasil não é unido. Então, e por quê? Porque é uma briga de egos. Para mim não me interessa se a escola X, Y, Z, eu não quero saber. Tanto que hoje eu tirei, se você tiver a oportunidade amanhã de ir lá, o Alisson já sabe, mas na folha do júri só aparece o nome do bailarino e a idade. Não aparece nome de escola, cidade, nada. Eu não quero que apareça. Sim. Por isso que a gente está cada vez mais trabalhando com júri. E no Rio, por exemplo, só vai ter júri internacional.
eu não consegui trazer júri internacional para... Tirando o Alisson, óbvio, porque agora ele é internacional. É chique. Mas eu não consigo trazer só jurados internacionais para vários lugares, porque a gente não tem patrocínio. Sim. Né? Então, é difícil, porque você tem que pagar passagem, você tem que pagar hotel, você tem que pagar cachê, tudo isso é inviável, né? Fica muito caro. Então, no Rio, o Alisson vai ver aqui em Fortaleza, teve... Mas Fortaleza, por exemplo, só tinha gente do Rio julgando em Fortaleza. Era o Cícero Gomes e o Vitor Ciatei, que estavam julgando em Fortaleza. Em Porto Alegre, a gente teve um jurado internacional, que foi bem legal, jurado grande internacional, porque a gente fez em parceria com o FIDPOA. Tá. E aqui a gente está fazendo, aproveitar que o Alisson estava aqui, né? Porque o Alisson é minha mão direita e esquerda. O Alisson, vai ser o Alisson, a Cláudia Mota e a Fernanda Chama. Pessoal, mas a Fernanda Chama, a formação dela é o balé. Sim, É sim. claro. E isso é muito legal de comentar, porque o IAGP, já que é uma competição tradicional, que a gente tem tanto assim, a admiração e né, pega ele como ponto de partida, é legal saber que tem a Fernanda Chama no júri, que leva também para esse olhar de outras modalidades. Porque é isso, né? Um bailarino, no final das contas, quando a gente se profissionaliza, não é só sobre balé clássico, né? Tem que fazer tudo. Eu, na Alemanha, por exemplo, dançava de tudo. De tudo. Desde a ópera, opereta e assim por diante. Então, a gente também acaba ensinando e educando através do IAGP muito sobre isso, né? E tem uma coisa. Às vezes, a gente, né, nessas andanças aí, a gente vê muitos bailarinos que o perfil dele é contemporâneo, total. Mas ele quer ser bailarino clássico. A gente fala, gente, vai pro... Né? Vai. Mas pouco a pouco vai se ajustar. Pouco a pouco vai. Porque aí vê... Com e certeza. como a Fernanda também, ela estava comigo no IAGP desde o começo, e ela conhece o IAGP muito bem, ela sabe as exigências do IAGP. Sim. Então, para mim, ela é uma jurada que eu fico Exato. tranquila, porque ela conhece. Que ela já entendeu o propósito também do negócio. Ela conhece. E ela é Legal. chata. Eu Ela sei é que ela super rígida. exigente. Crítica, Ela né? É muito Legal. crítica. E isso é muito por isso que ela faz é muito legal, né? Sim. O trabalho dela é sempre muito bom. E é muito legal de vocês estarem na capital da dança, onde há todo mundo da dança, o foco está aqui, né? E como que isso impacta o IAGP nessa edição que vai ser especial? Eu achei, assim, o pessoal lá de fora gostou bastante, porque eu já trouxe um ano a Larissa para cá para conhecer o festival, porque eles Que não foi têm o ano ideia. que eles me Foi o recuperaram. ano que- Aham, Que eles me levaram de novo. entendi. Isso é legal ele falar, depois quero que você conte essa Sim. história. Mas aqui, essa grandeza toda não existe em lugar nenhum do mundo, essa coisa gigantesca, né? É uma coisa... Então, é muito legal a gente estar aqui. É muito legal. É a primeira vez que a gente está Primeira vez, né, que fazendo. tem. Que legal. Né? É um test drive. Vamos ver o que vai acontecer. A gente teve bastante inscrições. É que cai, né? Eu vou dançar na meia ponta dia tal. Não, então Sim. tá. Então vamos botar, você vai dançar os 2 solos no dia Aham. 25. Então ficou meio esse quebra-cabeça, meio Tá. que foi um pouco difícil de montar, mas não impossível. Sim. Então, óbvio que eu queria fazer uma coisa maior. Eu queria dar mais aulas, mais masterclasses. Eles vão ter só uma aula por dia. Tá. Mas aqui lá Aqui. vai ser lá no palco. Sim. As barras Tá. já estão lá. Então, mas eu queria que eles tivessem mais aulas. Né? Mas é o possível dentro do É um agora e vai ser possível, ótimo, né? Como eu te Uhum. falei, foi um convite de última hora que eu falei, Sim. não, vamos. Exato. Vamos que vamos, né? Eu nem sabia como era. Aí depois teve algumas professoras que me ligaram. O palco como é que é o palco lá? Eu falei, gente, não sei, mas eu acredito que padrão Joinville, Sim. né? Porque teve uns palcos de feira. Falei, bom, vamos ver, né? E vim aqui, primeira coisa, hoje de manhã cheguei. Já foi lá, fui né? ver. Entendi. Legal. Então, E conta então essa história, Alisson, pra gente, dessa sua conexão com o IAGP. Essa história, eu fui, se eu não me engano, a segunda geração que foi para o IAGP. A primeira foi Paulo Arras, Daniel, Divisão, Flávia Carlos, Gasparini. Isabela Gasparini. Né? essa Eu foi fui a um ano segunda, depois, eu fui um ano depois. E a Cátia tinha levado, né? E ali eu tinha ganho a bolsa para São Francisco. Foi a bolsa que eu escolhi, era para onde eu queria ir também, porque o Daniel, que era da escola que eu vinha, da Petit Dance, também estava em São Francisco. Eu tinha 14 anos. Eu ganhei outras bolsas também, mas fui para lá, fiquei 2 anos, voltei para o teatro. E muito tempo depois, eu quis voltar para fora, então eu pedi demissão do Teatro Municipal.
E eu estava fazendo alguns guests e estava trabalhando com o Pedro e com a Cecília. Eles eram os meus coaches. E aí a Patrícia Salgado tinha pedido para eu dançar com parte na acompanhante da Letícia aqui. Aí eu falei, tá bom, danço, né? E nesse ano que eu dancei, nesse dia, a Kati tinha trazido a Larissa aqui. Eu tinha acabado de sair do palco, alguém me chama, a Larissa tá aí, quer falar com você. Detalhe. A Larissa estava no palco comigo, quando ela viu o Alisson, ela levantou e falou, o que ele está fazendo aqui? Eu falei, não sei. Vai lá pedir para ele vir. Eu falei, Larissa, deixa ele terminar de dançar, pelo amor de Deus. Depois a gente fala. Mas eu juro por Deus, eu saí do palco, vieram me chamar, que ela queria falar comigo. Eu falei, posso me trocar? Mó frio, né? Não, ela queria falar com você no palco. Eu achei que ela vai subir no palco e catar ele pelo pescoço. E isso eu tinha 21 anos, né? Quando eu fui pro IAGP eu tinha 14. E ela lembrava ainda. Então, a gente fez a reunião, eu, Cátia e Fernanda Chama. Não era isso? Aí ela queria saber a minha história. E aí ela tinha entendido que eu desconhecia a missão real do IAGP, que é dar profissionalização, mas também ajudar até o fim da sua carreira, mesmo se você for fazer transição. Qualquer coisa que você precise, se você passou pela final, né? Se você é um alumni, você pode pedir a qualquer momento qualquer coisa para eles. E aí ela me explicou isso. E eu lembro que logo depois de Joinville eu ia passar férias na Disney. Eu falei, eu tô indo para os Estados Unidos daqui a alguns dias. Ela vai e faz a tua mala para ficar. E de fato, eles conseguiram 3 lugares para eu ir. Olha que legal. Só que naquele momento a proposta financeira não era muito interessante. Entendi. Era muito interessante assim, de repertório para dançar e tal, mas eles já iam começar a temporada, então eles só podiam ficar comigo como trainee pelo tipo de visto que eu tinha. Não ia dar tempo de fazer visto de trabalho para poder receber. Aí eu falei, tô com 21, vou fazer o seguinte, eu tenho um guesting no final do ano, né, de qualquer maneira, nos Estados Unidos, e aí eu fico para as audições, faço minha base, fico para as audições. Então eu tinha ganho alguns outros contratos, mas a Larissa falou, vem pro Job Fair. Eu quero que você venha, não importa. Aí eu estava dançando em Albany, né, no estado de Nova York, fui para lá, ela me puxou também para as aulas e foi lá que eu ganhei o contrato para a Alemanha. Que ela negociou o contrato da Alemanha para mim. Então quer dizer, onde eu trabalhei como bailarina e hoje eu sou... o que as pessoas não sabem muito, que a gente está tentando divulgar mais, né? Que o finalista do IAGP, qualquer bailarino que participou de uma final do IAGP em Nova York, ele faz parte de um clube para a vida. Tá. É como se fosse um clube. Então, o Alisson, agora ele está em Dortmund, mas se amanhã o Alisson sair de Dortmund, ficar desempregado e quiser outra coisa, o IAGP vai ajudar. Então, essa questão do direcionamento de carreira, direcionamento né? Que legal. de carreira. Em todos os aspectos. Meio a Larissa, louca, russa, ela tem um celular direto de todo mundo. Sim. Daí manda aí material. ela liga. É na hora, não é que ela espera. E aí de você se não atender ela na hora, né? Entendi. A gente conhece bem essa história, ela fica nervosa. Caramba. E como que funciona a seleção do IAGP? Como que é esse backstage? Tipo, quais são as etapas? Porque é muito curioso, né, de como isso funciona até chegar lá na final. Então, o bailarino, o solista, ele tem que apresentar uma variação da lista de repertório, né, que tem no regulamento, e um solo que eles chamam de contemporâneo, mas pode ser um neoclássico, pode ser um livre, tá? Então, ele vai se apresentar com esses dois. Em um vai se ver mais a técnica, no outro o artístico. O IAGP não quer bailarino pronto, tá? Ele quer potencial. Então, isso é importante. Isso é importante de ser falado, realmente. Isso é importante as pessoas saberem. Às vezes, um bailarino que pronto não interessa tanto quanto alguém que tenha potencial. Sim. Uma coisa que nesses anos eu tenho conversado muito com a Larissa, que não adianta a gente levar bailarinos, dar bolsa para bailarinos que não estejam prontos emocionalmente para sair. Isso é muito importante, então, né, hoje, as bolsas até os 14 anos, 15, são summers. São bolsas curtas, de short term, de às vezes um mês no máximo. E aí, quando ele está pronto emocionalmente para sair, aí sim, ele ganha uma bolsa, até um contrato de trabalho, uma companhia júnior, alguma coisa assim. Mas a gente teve muitos problemas com outros. A Flávia Carlos foi uma, né, que teve problema, que ela foi e teve que voltar. Porque fica naquela época, logo no começo, na tua época também era assim, tinha um leilão.
Era uma coisa alucinada, Entendi. alucinada, né? Aquele leilão. nós Não, eu lembro éramos que deu menos um boom, né? participantes. O IAGP era tipo assim, eu preciso ir pra esse lugar. É, Era mas é uma bem isso. vitrine, É. né? E o IAGP é uma grande vitrine. Com hoje. certeza. Então, eu acho que é a maior, né? De todas as competições internacionais, é a maior vitrine. É a maior. Às vezes, o bailarino, ele é visto, às vezes ele vai para o IAGP 1, 2, 3, 4, na quinta vez é que ele consegue. E a Mas gente ele lembra tá das vendo, pessoas. Sim, e que ele legal. tá sendo aham. visto. Tem o follow-up. Isso é muito legal. É, assim, tanto- esse cuidado, é, né? Tentando dentro ali com os diretores das escolas ou companhias, tem o follow-up. Que mesmo. legal. Eles ficam ali, ó, aquele potencial de 10 anos. E lembra, Já- né? já Porque vai- daí dá já pra vai- ver E evolução já vai também. conversando. A partir dos 12 fala, olha, quando você tiver 15, Legal. você vem pra mim, tá bom? Aham. Essa Até a Lausanne. Legal. A Lausanne acaba sendo É. não tem nada a ver, né, Lausanne? Lausanne é uma competição pequena, mas tem uma competição que tem muito dinheiro. Sim, Então, para brasileiro, é interessante, porque eles ganham bolsa integral, tudo. sim. Mas a maioria, você pode puxar. Todos os bailarinos, os brasileiros que foram finalistas em Lausanne, que ganharam coisas lá nos últimos 10 anos, todos eles já tinham passado pelo IAGP. Todos. Legal. Não teve nenhum, acho que nunca teve. Uhum. Né? Nenhum que chegou lá em Lausanne do nada, porque no fim são os mesmos diretores, as mesmas escolas, as mesmas companhias. Legal. E Alisson, você como júri, o que é importante ter cuidado na hora de selecionar e na hora... Porque é o julgamento, né? Que vocês estão ali para isso, para ver o potencial e dar os seus critérios e tal. Mas hoje a gente vê muito as pessoas não tendo esse cuidado, né? Na hora do júri ali, do que falar, como escrever uma crítica. É. Então, o que você preza nesse momento? Quando a gente faz as finais em Tampa ou em Nova York, é tudo no computador, que para mim é mais fácil de escrever. E eu entendi também que o mais importante do que a nota é o feedback. Tá, entendi. De fato, é o De feedback. fato, é. E é claro que você tem que ser respeitoso, mas assim, ir direto ao ponto. Sim. O mais importante, número 1, é a adequação do trabalho para a idade. O mais Isso importante. É fundamental. Tá. Isso é o mais importante. Não no sentido assim artístico. É claro que, poxa, todo mundo quando vai entrar numa companhia, provavelmente você não vai fazer aquela variação, sabe, nos 5 primeiros anos, alguma coisa assim. Mas que se adeque ao físico. Não é só no artístico. Que se adeque ao físico mesmo. Às vezes a pessoa não está preparada, pega uma variação muito difícil e então o bailarino entra, sabe, nervoso. Você já vai destruir o emocional desse bailarino ali, né? Esse é o ponto número 1. O ponto número 2 é a musicalidade, claro. Ou seja, como aquilo está ensaiado, né? Qual o contexto técnico foi passado ali para o bailarino. O número 3 é simples, é o que eles fizeram ali, né? O que foi de bom? Hora da performance, né? O que foi de bom, sabe? Ou que qualidade você vê? Às vezes a pessoa deu um deslizezinho, mas soube, sabe? Você dar a volta considera por cima. isso? Porque, Total. né? Porque às vezes o Total. bailarino não tá num dia tão bom assim, mas o claro. bailarino tem um baita potencial. Mas aí né? você escreve, Sim. entendeu? O algoritmo é um algoritmo depois que, né, vai ser feita uma lista de quem tá Sim. para cima e quem tá para baixo. Mas você escreve tudo, Legal. você escreve tudo. Você parabeniza os professores, é um Sim. trabalho imenso. E é um trabalho em conjunto também, Isso, né? É um trabalho em conjunto. Quando você está ali sentado, você não está pensando só no bailarino ou você não está recrutando só. Mas você Perfeito. também entende que os professores, eles têm o próprio business deles. Sim. As escolas também. Sim. E elas precisam disso tudo e precisam de motivação para continuar Perfeito. crescendo. É. Senão o trabalho acaba. E uma coisa que também está muito atrelada ao IAGP que eu enxergo é a questão da preparação para essas audições, para essas seleções do participante, né? O como essas informações elas podem ser melhor ampliadas e né, melhor na hora de chegar para essas pessoas para saber, eu preciso disso para poder ir para essa competição. Não só se preocupar também com o lado técnico, mas o lado emocional também, que é muito Claro. importante e tudo mais. Então, eu sempre acredito muito nessa questão das audições de dança e como a gente se prepara para elas, né, para além do... E realmente, Kate, você acredita que o lado emocional é algo que pode dar todo o diferencial na hora de uma seleção? Nossa, você estava falando aqui, eu estava lembrando de um bailarino de Uberlândia, o Persílio, que era a primeira vez que ele participava de uma competição, ele tinha 14 anos.
Lindo, ele é lindo. Hoje ele está em São Francisco. E ele ganhou lá no IAGP. E ele estava na bateria júnior, que normalmente é uma das mais fortes, né? Que é de 12 a 14 anos. Tá assim, né, Tá gente? assim, Tá a melhor. É a melhor. É Quando me melhor. colocam ali pra fazer um outro, eu falei, mas eu queria pegar a Júnior. Júnior pra sentar Mas e deixa eu assistir, pelo Aí menos, eu a saio, Júnior. aí eu saio, acabo porque eu tenho que fazer, eu sento lá e eu sinto que Então, isso, e eles ele estão fazendo. pegou uma bateria que tinha, acho que Antônio Casalinho, eram uns meninos. Não, ele pegou aquela pegou geração. 4 meninos na frente dele que levantaram o teatro. E eu só pensei, ai meu Deus, Persílio. Como que ele vai pegar uma bateria dessa na primeira competição dele? Quando ele entrou no palco e ele se posicionou, eu falei, Não, pronto. vai. É isso. Mas é engraçado isso que... Ele estava muito... O autoconfiante, né? É engraçado que, tipo, antigamente a gente não tinha Instagram, não tinha YouTube, né? Então a gente não conseguia ver os participantes. É. Era só de quem você lembrou o nome na hora, porque viu a marcação. Você só via as pessoas na marcação e na aula. E aí tinha gente que, tipo, saía, né, da sua concentração e ficava vendo, oh meu Deus. E tinha gente que ficava mais concentrado. Mas hoje não, todo mundo se conhece. Todos eles que vão competir conhecem os outros dos isso é Estados verdade. Unidos, do Japão, não sei o quê. Do Então, Instagram, então tem uma pressão. Só que o que eu comecei a reparar ali dentro é que todo mundo é muito amigo. É muito legal. Isso é legal de ser construída essa união, Muito legal. de ressignificar a competitividade, que o outro pode ser seu aliado, não precisa ser o que vai Seu arruinar ali. inimigo. Torce Exato. um pro outro, fica, sabe? Isso é tão muito ali. bacana Isso é de muito seu legal. comentário. Isso é muito legal. A gente tem visto, assim, bailarinas brasileiras meninas, né, que estão participando, que já participaram do IAGP, e elas são conhecidas por todas as japonesas e não sei o quê, e, sabe? E as meninas vão lá e abraçam, tira foto, selfie. Eu acho tão legal Sim. isso, uma coisa tão... Isso é bem legal. Porque, afinal de contas, quando um sobe, leva todo o nível, Leva né, da todo mundo. competição. Sim, então, isso é sim. bem legal. Isso Que legal. Leva todo isso é mundo. bem legal. Sim. Por isso que eu falo, o tesão tá aí, É, entendeu? é. E não em dar Sim. medalha. É muito mais, Sim. com certeza. Ali também, quando a gente está julgando, a gente fica comentando pro outro, olha isso, que maravilha, sabe? A gente tá animado. Exato. Eu lembro foi um dos últimos dias, a gente jogou um Grand Pas de Deux. E era Pas Classique com o casal da Coreia, que foi um absurdo, foi 100 de todos os jurados, assim, eles acabaram de fazer, a gente levantou e bateu palma. Aham. Sabe? Porque tem que ter isso também, claro né? que tem que São ter. humanos, Exato, né? São exatamente. seres humanos. Isso é legal. É o que te emociona, não adianta. Legal. E, gente, pra finalizar, eu queria saber de você, Kate, qual que é a mensagem que o IAGP hoje quer passar nesse mundo da dança, principalmente a sua missão aqui no Brasil? Difícil. Bonito, né? Bonito. Bonito, né? Então, o que eu tô trabalhando bastante, primeiro assim, é sonho, né? Uma noite de verão. Lidar com um sonho nunca é tão simples assim. E também com um sonho meu, acabar com essa picuinha, sabe? Eu quero balé unido. Uhum. Então, para mim, não importa qual é a tua escola, não importa a tua cidade, eu quero todo mundo junto, unido, e eu quero, assim, poder proporcionar... Por exemplo, a gente fez agora em Fortaleza, que é mais longe, né? Tem menos acesso às coisas que acontecem mais aqui no eixo Rio-São Paulo. Eu pedi para o Vitor Ciatei montar um workshop para professores. Foi bárbaro, sabe? Que eu até quero repetir isso no Rio, porque ele fez um workshop maravilhoso, porque eu acho que a gente tem que crescer. Então, não importa se você é do Rio, da Bahia, de Fortaleza, de Joinville. Vamos juntar e vamos trabalhar juntos, sabe? É isso que eu quero. Então, eu sempre tive, todas as vezes que a gente fez um IAGP grande, eu sempre tive o cuidado também de oferecer alguma coisa para os professores, não só para os alunos. Isso é interessante. Então, eu quero palestras, a gente já está bolando algumas palestras, eu quero aulas de musicalidade, eu quero... Importantíssimo. Importantíssimo, cada Obrigado, vez tá? mais. Obrigada, a gente agradece. Cada vez mais importante. Então, porque a gente... Nossa, até eu que não sou da área, a gente percebe, Só né? questão com de certeza. informação. Só isso. Então, eu Isso é acho muito que tem bacana. pouca... E não é só o pessoal, você fala assim, o pessoal de longe que não tem acesso. O pessoal do Sul, que tem acesso, tá tão fechado no ego e no mundinho Fica só no deles, mundinho, né? e que eu acho que tem, sabe? Eu acho que a gente tem que aprender sempre. Sim, com certeza. Então, a gente está aqui para isso.
sabe? A gente vai fazer de um jeito, vai errar na vez. Eu sou uma pessoa que eu fico muito observando as coisas, né? Então, quando eu comecei a mexer com IAGP, uma vez eu nem conhecia Cecília Cash, né? E eu ouvi ela falar sobre figurinos, da importância do figurino, da importância da história do figurino, da importância, né, do figurino estar correto. Sim. Eu falei, pô, olha que legal isso, isso é importante. Não é? Aí eu comecei a perguntar para outros professores o que eles achavam, porque eu não sou da área, eu acho importante. Figurino, a maquiagem, tudo. Com certeza. Então, assim, sabe, pôr uma aula para isso, de figurino, fazer uma aula até de maquiagem, de cuidado com figurino, né? Porque você vai se apresentar no palco, você tem que estar bonito. Sim. Né? O belo importa, porque afinal o das belo contas... importa. E é feito todo... a gente trabalha em teatro alemão, né? Aqui também, acho que teatro municipal, todos os teatros, né, de uma maneira geral. Você tem pessoas também que estudaram, fizeram uma pesquisa enorme para fazer o figurino, e você simplesmente vai fazer qualquer coisa. Então é muito bacana, porque no final das contas faz essa rede de informação e educação, né? Sim. Isso é muito legal. É essa que é, educação. Educação. Por exemplo, figurino, a gente tem uma parceria maravilhosa com a Andréa Delgado. Andréa Delgado, incrível. Tem um coração maior que o mundo, porque dela. ela dá os figurinos. Então, até agora, já foram dados 2 figurinos em Porto Alegre, 2 em Fortaleza, aqui vão ser dados mais 2, e provavelmente no Rio uns 4. Quer dizer, é uma ajuda para o bailarino, e o trabalho da Andréa Delgado, assim, porque você lembra que quando você foi para o IAGP, eram os figurinos japoneses, né? Que eles entravam no palco e falavam assim, tudo Swarovski, aquelas coisas. E hoje os nossos figurinos... Hoje é o contrário, o povo está comprando aqui. Está comprando aqui. O povo está comprando aqui. Entendeu? Então, a Andréa Delgado é parceirona, e ela dá esses figurinos. O figurino não é barato, gente. Não, a gente sabe. E no final das contas a gente vai criando essa rede, é isso que importa, não é mesmo? É isso que Mas importa. olha, eu quero parabenizar você pela coragem de ter trazido e de ser persistente nessa ideia do IAGP, que abraça tantos talentos no Brasil e no mundo. Parabéns pelo trabalho, Alisson, também, nessa parceria aí toda. Achei incrível. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada para você que vai estar nos assistindo ou nos escutando. E é isso, a gente se vê então no próximo episódio aqui do podcast Pode Dançar. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada.